Boa noite, pessoal. Quanto tempo? Saudades de vocês. Hoje, dia 17 de julho de 2022, 20 horas e 45 minutos. Sem muitas delongas, eu gostaria aqui de compartilhar uma história, mas que é muito interessante para a nossa reflexão. Claro que muitos de vocês já a conhecem, mas é sempre interessante a gente passar alguma coisa para nosso entendimento, tentar entendermos melhor a nossa situação diante deste mundo, não é verdade? Esse é o nosso objetivo, sempre a reflexão. Bom, essa história conta-nos o seguinte: havia um rei que ele tinha 4 esposas. E ele tinha uma seguinte escala referente a essas esposas. A 4ª esposa, ele amava muito essa esposa. Ele dava assim presentes para ela, cuidava dela com todo esmero, com todo carinho. Queria ver sempre ela com joias, sempre com roupas caras. Enfim, ele tratava ela realmente como uma rainha. Essa era a sua 4ª esposa. Ele fazia de tudo para deixá-la bela. A 2ª esposa, ele também amava muito. Ele dá a sua terceira esposa, me perdoem, também ele amava muito ela. Por quê? Ela era uma mulher muito bonita. Ela era uma mulher muito bonita e ele se sentia todo orgulhoso. Nas festas, ele a levava. Gostava de exibi-la, gostava de mostrar o quanto aquela sua terceira esposa era bonita, era bela, formosa. Então ele se sentia muito dono de si quando todos admiravam a beleza dessa terceira esposa. A 2ª esposa, ele também gostava muito dela. Por quê? Porque essa 2ª esposa servia-lhe de uma forma assim mais como uma amiga, uma confidente. Ela a ouvia muito, né? Eles tinham algum problema para resolver, podia contar com ela porque ela estava ali para ouvi-lo, aconselhá-lo, enfim, era uma parceira, né? E ele tinha muita confiança nessa esposa. Essa era a sua 2ª esposa. Agora, a primeira esposa, infelizmente, era aquela que não significava muita coisa para ele. Ela não era bela, não era chegada às coisas de riqueza, festas, adornos. Então o rei sempre vivia afastado dessa primeira esposa. Ela era até mesmo, num grau de conceito de beleza física, uma mulher que não atraía ninguém
pois ela tinha um aspecto físico muito feio. Era magrinha, muito, não apresentava nenhuma atração mesmo no tocante ao seu estado físico. Mas, né, como todos nós, um dia esse rei adoeceu e ele começou a perceber que o seu fim estava próximo. E aí ele falou: nossa, puxa vida, vivi toda essa vida e agora? E os médicos da época confirmaram: olha, majestade, o seu fim está próximo. Aí ele falou: por favor, chame a minha quarta esposa. E veio aquela mulher toda jóia, toda paramentada em joias, riquezas. E ele fala: olha, eu te amei tanto e te cobri de joias, sempre te dei as coisas mais belas. Sei que sempre mostrei o quanto que cuidei bem de você. Agora eu estou morrendo. Você me acompanha na minha morte para não deixar eu morrer sozinho? A esposa respondeu-lhe: nem pensar. E saiu do quarto sem sequer olhar para trás, com todos aqueles paramentos, todas aquelas vestimentas riquíssimas, deu as costas ao rei. A terceira esposa, ele ficou muito entristecido e manda chamar a terceira esposa e diz para ela: eu estou, infelizmente, no fim da vida, estou doente. Será que eu que sempre te levei em todos os lugares, mostrei as belezas da vida, será que você me acompanha nessa minha morte? A terceira respondeu-lhe: não, jamais. A vida é muito boa. Quando morreres, eu até mesmo volto a casar. Aquilo sangrou o coração do rei. E aí, já quase morto, ele ainda chama a segunda esposa. Ah, minha mulher, eu sempre recorri a você em tudo que precisei. Quando precisava de ti, eu sempre pedi a tua ajuda e sempre você esteve ao meu lado. Eu estou morrendo. Você acompanha na minha morte? Ela diz: olha, eu sinto muito, mas dessa vez eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é ir ao seu funeral e orar por você. Vou ao seu funeral e fico orando por você. E saiu do quarto. Ele falou: mas não é possível, meu Deus, o que eu faço agora? Foi então que ele escutou uma voz: eu te acompanho e te sigo para onde você for. O rei levantou os olhos e lá estava a primeira esposa. Aquela magrinha, malnutrida, sofrida, sem beleza física nenhuma. O rei então caiu em si e disse:
eu devia ter cuidado melhor de você enquanto eu podia. E assim ele acaba morrendo. Essa é a história. A reflexão que essa história nos traz é que, na verdade, todos nós temos essas 4 esposas em nossas vidas. Ou esposos. A 4ª esposa, nós podemos dizer que é o nosso corpo. Apesar de todos os esforços que a gente faz para deixar ela sempre aparentada, sempre bonito, o corpo vai envelhecendo. E aí, o corpo acaba morrendo. Por mais que cuidamos dele, um dia o corpo acaba e nós morremos. A 3ª esposa, aquela que o rei vivia dando-lhes os maiores presentes e mais principalmente levava para mostrar, ostentar, é o representante de nossas propriedades, nossas riquezas, que muitas das vezes gostamos de ostentar, um belo carro, uma bela mansão, gostamos de grandes movimentos sociais. Essa é a nossa 3ª esposa. E que um dia isso acaba e ela se vai. A 2ª esposa, podemos comparar a nossa família e os amigos. Apesar deles nos amarem de coração, eles nada podem fazer no momento de nossa despedida. O que resta a eles é nos levar ao nosso sepulcro e orar por nós, despedir da nossa pessoa física e continuar orando pela gente. Essa é a 2ª esposa, representando as nossas famílias, os nossos amigos. A 1ª esposa, aquela magrinha de porte físico, sem nutrição nenhuma, é a nossa alma, que muitas das vezes nós deixamos de lado para perseguirmos durante a vida a riqueza, o poder, os prazeres do nosso ego, mas que, na verdade, a verdadeira riqueza é a 1ª esposa. Apesar de tudo, é ela que nos acompanha pós-morte. Ela é a nossa riqueza que levaremos conosco após o nosso falecimento. Essa esposa é de grande valor e que, na maioria das vezes, deixamos de lado, lá escondidinha, maltrapilha, maltratada, iludidos por este mundão de Deus. Fica aí a reflexão. Com quem nós estamos casados? Ou casadas? Com a riqueza? Com
com a luxúria, ou ainda com a nossa família, que é muito importante, mas, sem dúvida alguma, estamos em casamento com a nossa alma, com aquela riqueza real de que um dia só isso levaremos para prestarmos contas quando chamados? Pensemos nisso. Qual o casamento que escolhemos? Reflexão para mim, para todos nós. Beijo no coração de cada um de vocês. Um ótimo final de domingo. Deus abençoe a todos. Tchau.